O crescimento espiritual, um dos temas mais importantes da vida cristã, não é mesmo? Mas como ele acontece de verdade? As Escrituras mostram um processo que é fascinante, uma verdadeira parceria entre a ação soberana de Deus e a nossa resposta diligente. Vamos dar uma olhada em como essa balança funciona. Então, a grande pergunta que sempre aparece é essa. Na prática, como é que funciona? É Deus quem faz tudo sozinho ou o nosso esforço tem um papel fundamental nisso? Para a gente entender essa dinâmica, vamos mergulhar em duas passagens que se completam, ambas escritas pelo apóstolo Pedro. Vamos começar pela primeira carta de Pedro, ok? O foco dela é naquilo que Deus faz, por dentro, na fundação da nossa vida espiritual. E para entender a mensagem de Pedro, o contexto é tudo. Ele não estava escrevendo para pessoas que viviam numa boa, tranquilas, mas sim para cristãos que estavam no meio de dificuldades reais, sofrendo por causa da fé. É exatamente nesse cenário que ele aponta para a ação de Deus. E aqui está a promessa central. Preste bem atenção. Depois de um período de sofrimento, o texto diz que Ele mesmo, o próprio Deus, vai agir. Ele é o protagonista aqui. Mas o que significam essas ações todas? É aqui que Pedro detalha essa obra de um jeito incrível. Aperfeiçoar é como se fosse um ajuste fino, sabe? Colocando tudo no lugar, por dentro. Afirmar é para criar uma fé que não balança mais. Fortalecer dá aquele vigor interior para continuar de pé. E estabelecer, bem, isso é firmar a vida sobre a rocha, que é Cristo. Percebe? São todas ações diretas de Deus. Bom, se Deus está fazendo toda essa obra, isso levanta uma pergunta importante. E o sofrimento? Qual o papel dele nisso tudo? Segundo Pedro, ele não acontece por acaso. Tem um propósito. O que a gente vê aqui é que o sofrimento não é o fim da linha. Ele é o contexto, o meio pelo qual Deus realiza esse trabalho interno, fundamental. É como se, na provação, o terreno fosse preparado para essa construção divina. Agora vamos pular para a segunda carta de Pedro e ver o outro lado da moeda. Se a primeira carta foca na obra de Deus em nós, a segunda foca na nossa resposta a essa obra. E aqui a perspectiva muda um pouco. O nosso esforço, ele não começa do zero. Ele parte do princípio de que Deus, pelo seu poder, já nos deu tudo o que a gente precisa. É por causa disso que somos chamados a responder de forma ativa. Pedro, então, descreve uma espécie de progressão, quase como uma escada que a gente constrói sobre o alicerce da fé. A fé não pode ficar sozinha. A ela se acrescenta a virtude, a excelência moral. Com a virtude, se busca o conhecimento. Isso leva ao domínio próprio, que por sua vez capacita para a perseverança. E a perseverança leva à piedade, que se manifesta em amor fraternal e, no topo de tudo, no amor ágape. Isso mostra de um jeito brilhante que a vida cristã é um processo dinâmico. A fé não é um evento único, parado no tempo. É mais como uma semente viva, que foi plantada para crescer e, claro, para dar frutos que todo mundo possa ver. Então, como é que essas duas perspectivas se encaixam? É agora que a beleza dessa parceria divina fica totalmente clara. A conexão é super direta. A obra profunda e invisível que Deus faz por dentro, como a gente viu em 1 Pedro, começa a se manifestar do lado de fora, através das qualidades que são desenvolvidas, como descrito em 2 Pedro. Olha só essa correspondência, é fantástica. Quando Deus restaura por dentro o que aparece do lado de fora, virtude e conhecimento. A firmeza que ele dá se torna visível como domínio próprio. A força que ele concede se expressa em perseverança e piedade. E por fim, a vida inabalável que ele estabelece floresce em fraternidade e amor. Uma coisa leva a outra. E esse aqui é o ponto crucial. O nosso esforço, a nossa diligência, não é uma tentativa de merecer a graça de Deus, de jeito nenhum. Pelo contrário, é a resposta natural, é o fruto que nasce da graça que já foi recebida. Mas para onde todo esse caminho leva? Qual é o objetivo final desse processo todo de crescimento? O amor. Lá no topo da escada de Pedro está o amor. Ele é descrito como o elo perfeito, sabe? A marca definitiva de que a vida de Deus está de fato operando numa pessoa. Sendo assim, o destino final dessa jornada não é só ter uma fé sólida, mas como Pedro mesmo diz, é receber uma entrada abundante no reino eterno. O ciclo se completa, todo volta para a glória de Deus, que foi quem começou todo esse processo. Isso tudo nos deixa com uma reflexão. Ao olhar para os desafios da vida, como é que essa parceria entre a obra profunda de Deus e a nossa resposta diligente se manifesta no dia a dia?
A resposta para essa pergunta, no fim das contas, define a jornada de crescimento de cada um.